Era uma manhã de céu nublado em Brotas, interior de São Paulo. As ruas de paralelepípedo ainda guardavam as marcas da última chuva, e o cheiro de terra molhada pairava no ar. Daniel, o famoso cantor, havia decidido dar uma volta sozinho, algo raro para alguém de sua fama. Queria respirar o ar da sua cidade natal, sentir o chão onde tudo começou. Ele vestia uma camisa simples de algodão, calça jeans e um boné, tentando passar despercebido entre as pessoas que circulavam pela feira livre. Enquanto caminhava pela praça central, Daniel observava os vendedores montando suas barracas. As cores das frutas, o som dos ambulantes gritando ofertas, o cheiro de pastel misturado com o de café fresco, tudo parecia trazer de volta lembranças de uma infância simples. Mas, ao dobrar a esquina perto da antiga estação de trem desativada, algo parou seus passos. Ali, bem ao lado de um banco enferrujado, estava uma menina de cerca de 11 anos. Seu cabelo loiro estava todo embaraçado e sujo. As roupas surradas e rasgadas mal protegiam seu corpo magro. Ao lado dela, duas crianças, menores, um garotinho de 4 anos e uma menininha de talvez 6. O pequeno segurava um pedaço de pão velho, e a garotinha tremia, abraçando um cobertor puído. Daniel ficou parado, encarando aquela cena com um aperto no peito. As pessoas passavam ao lado, sem olhar. Alguns até desviavam, como se fosse algo normal ver 3 crianças jogadas no chão daquela forma. Ele se aproximou devagar, com cuidado para não assustá-los. Ei, está tudo bem com vocês? Perguntou, com um tom de voz calmo, mas cheio de preocupação. A menina mais velha se colocou imediatamente na frente dos 2 menores, como uma pequena leoa protegendo seus filhotes. Seus olhos azuis estavam firmes, mas havia um medo evidente. Por trás daquele olhar determinado, a gente não está fazendo nada de errado. Moço, respondeu ela com a voz embargada. Só tá esperando a nossa mãe. Ela foi buscar comida. Ela disse que ia voltar. Daniel agachou-se, ficando na altura da menina. Qual é o seu nome? Perguntou com um sorriso gentil. Ela hesitou por um segundo. Emily e são o Noah e a Liliu. Coração de Daniel disparou. Aqueles nomes não eram comuns por ali. Soavam diferentes, como se fossem de outro lugar. Ou talvez de alguém que sonhava com um futuro melhor. Ele olhou ao redor. Nenhum sinal de adulto. Nem roupa, mochila, nenhuma sacola, nenhum indício de que as crianças tinham algum lugar para ir. E onde vocês moram, Emily? Insistiu ele. Ela baixou os olhos e apertou ainda mais os irmãos contra o peito. A gente não tem casa. Desde que meu pai foi embora. E a mamãe? Ela disse que ia voltar, mas já faz 3 dias. A voz dela falhou. E dessa vez ela não conseguiu conter as lágrimas. Daniel sentiu um nó na garganta. 3 dias. 3 dias sozinhos na rua. Ele passou a mão pelo rosto, tentando disfarçar o quanto aquilo o abalava. Vocês comeram alguma coisa hoje? Perguntou, mesmo já sabendo a resposta. A menina apenas balançou a cabeça, dizendo que não. Sem pensar 2 vezes, Daniel tirou o celular do bolso e ligou para seu amigo Rodrigo, que trabalhava como assistente social na cidade. Explicou rapidamente a situação e pediu que ele viesse o mais rápido possível. Enquanto aguardava, Daniel sentou-se na calçada, ao lado das crianças. Pegou a mochila que carregava e, do dentro dela, tirou uma barra de cereal e uma garrafinha de água. Era pouco, mas naquele momento parecia um banquete para os pequenos. Aqui, comam devagar, disse, entregando para Emily. Ela pegou com as mãos trêmulas e dividiu cuidadosamente o que tinha com os irmãos, colocando a necessidade deles acima da própria fome. Daniel observava tudo com os olhos marejados. O silêncio daquele momento era cortado apenas pelo som dos carros, passando ao longe e pelo barulho das pombas na praça. Emily, você sabe o nome completo da sua mãe? Perguntou ele, tentando obter mais informações. Jessica Miller, respondeu, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Daniel se assustou com o sobrenome estrangeiro. Era incomum em Brotas, uma cidade tão pequena. Seu coração já previa que havia uma história muito maior por trás daquilo. Alguns minutos depois, Rodrigo chegou com um carro do Serviço de Assistência Social. Ao ver o amigo, Daniel levantou-se e explicou tudo. Rodrigo, com sua experiência, já sabia o procedimento, mas antes de levar as crianças para um abrigo provisório, eles precisavam entender melhor a situação. Enquanto isso, Daniel se despediu das crianças com um aperto no coração. Emily o olhou com gratidão e um brilho de esperança no olhar. Você vai voltar? Perguntou ela, baixinho. Daniel respirou fundo, com os olhos ainda cheios de lágrimas. Vou, Emily. Eu prometo. Naquele instante, ele sabia que aquele encontro mudaria sua vida de um jeito que ele jamais imaginou. Naquela noite, Daniel não conseguiu dormir. A imagem de Emily segurando os irmãos, com aquele olhar de desespero misturado à coragem, não saía da sua cabeça.
Ele se revirava na cama, encarando o teto do quarto, ouvindo apenas o som dos grilos do lado de fora, e de vez em quando, um carro passando na rua. O silêncio parecia mais pesado do que nunca. Levantou-se, caminhou até a varanda da casa onde havia crescido, olhou para o céu estrelado e fechou os olhos. Uma pergunta não saía da sua mente. Como aquilo era possível? Como, em pleno interior de São Paulo, 3 crianças podiam estar jogadas na rua sem que ninguém fizesse nada? Na manhã seguinte, antes mesmo do sol nascer, Daniel já estava de pé, pegou o carro e dirigiu até o abrigo municipal, onde Rodrigo havia levado as crianças na noite anterior. O abrigo era simples, uma casa antiga adaptada, com paredes descascadas e um quintal com brinquedos velhos. Mas era o que havia disponível na cidade para casos de emergência. Ao chegar, foi recebido por Dona Marlene, uma senhora de cabelos grisalhos e sorriso acolhedor que cuidava do local há mais de 20 anos. Bom dia, Daniel, disse ela, ajeitando os óculos. Chegou cedo, hein, Dona Marlene? Eu preciso ver as crianças. Ei, Emily. Oh, Noah. E a Lily? A voz de Daniel falhava como se ele precisasse daquelas crianças, tanto quanto elas precisavam dele. Claro, meu filho. Vem comigo, respondeu ela, conduzindo Daniel até os fundos da casa. Ali, sob uma árvore de manga, estavam os 3. Emily estava sentada no chão, trançando os cabelos de Lily, enquanto Noah brincava com um carrinho de plástico quebrado, que provavelmente havia sido doado há muito tempo. Quando Emily viu Daniel, seus olhos se iluminaram de uma forma que parecia não caber no rosto magro e cansado. Você voltou, exclamou correndo até ele. Daniel se agachou e abriu os braços. Ela se jogou no seu abraço, e logo depois, Lily e Noah fizeram o mesmo. Foi um daqueles momentos em que o mundo parece parar, em que todo o barulho se silencia, e só resta o som dos corações batendo juntos, como se estivessem sincronizados. Eu prometi, não prometi? Respondeu ele sorrindo com os olhos marejados. Emily segurou firme as mãos dele. Você sabe se a minha mãe voltou? Perguntou, com uma voz tão frágil que parecia prestes a se desfazer no vento. Daniel respirou fundo, apertando os lábios. Olhou para Dona Marlene, que apenas balançou a cabeça negativamente. Ainda não havia nenhuma notícia. Ainda não, minha pequena, respondeu, tentando manter a calma. Mas eu prometo que vamos descobrir o que aconteceu. E, lá, eu vou estar com vocês. Tudo bem? Ela assentiu, apertando ainda mais as mãos dele, como quem segurava o pouco de esperança que restava. Rodrigo, que havia chegado momentos depois, trouxe notícias. Tinha passado parte da madrugada pesquisando e descobriu que Jessica Miller, mãe das crianças, havia se mudado para Brotas há pouco mais de 6 meses. Fugindo de uma vida difícil em uma cidade grande, tentando recomeçar, ela procurou trabalho em vários lugares, Daniel, explicou Rodrigo. Mas com 3 filhos pequenos, ninguém quis contratar. Sem parente, sem ninguém. Aqui. Ficou numa pensão por uns dias, até não conseguir mais pagar. E o pai? Perguntou Daniel, já sabendo que a resposta não seria boa, sumiu. Segundo alguns relatos de vizinhos da pensão, ele era estrangeiro, americano, veio para o Brasil. Viveu com ela por um tempo, mas quando soube que ela estava grávida, da 3ª criança, pegou as coisas e foi embora. Rodrigo balançou a cabeça, indignado. Desde então, ela ficou sozinha, se virando como podia. Daniel apertou o punho, sentindo a revolta subir no peito. E ninguém viu mais ela desde quando? Insistiu. Desde 3 dias atrás, confirmou Rodrigo, olhando para Emily. Ela deixou as crianças naquele ponto da praça e disse que ia buscar ajuda. E não voltou mais. Daniel se levantou, respirou fundo e olhou fixamente para Rodrigo. Então a gente vai procurar, até encontrar. Emily o olhava, segurando forte a mãozinha de Lily, com Noah agarrado na barra do seu vestido rasgado. Os dela, apesar de todo o sofrimento, pareciam brilhar pela primeira vez. Era como se finalmente ela sentisse que não estava mais sozinha. Daniel sabia que aquilo não seria fácil, mas naquele momento, algo dentro dele mudou. Não era apenas sobre ajudar, era sobre fazer a diferença real na vida daquelas crianças. E mais do que isso, era sobre enfrentar uma realidade que até aquele dia, ele nunca tinha visto tão de perto. Vocês agora são minha responsabilidade, disse ele, olhando nos olhos de Emily. E eu não vou descansar até garantir que vocês estejam seguros. Vocês vão ter um lar. Eu prometo. As palavras saíram firmes, carregadas de emoção, e fizeram Dona Marlene segurar o choro. Rodrigo respirou fundo, sabendo que, dali em diante, aquela história tomaria rumos muito maiores do que qualquer um ali imaginava.
Naquela mesma manhã, Daniel decidiu que não podia simplesmente deixar as crianças no abrigo e esperar que a burocracia resolvesse tudo. Não era só uma questão de protocolo, era questão de humanidade. Aquilo que seus olhos tinham visto, seu coração não conseguiria esquecer jamais. Ele saiu do abrigo com um propósito claro: descobrir o paradeiro de Jessica. A mãe de Emily, Noah e Lily, sabia que, se algo grave tivesse acontecido, cada segundo era precioso. Dirigindo pelas ruas estreitas de Brotas, ele foi até a pensão onde Jessica havia ficado por alguns dias. O local era simples, uma construção antiga com paredes descascadas e uma placa meio torta pendurada na fachada. Pensão da Donacey era o tipo de lugar que recebia viajantes de passagem, trabalhadores temporários e, às vezes, pessoas que estavam tentando recomeçar a vida do zero. Dona Cida, uma senhora de meia idade, de voz firme e olhar desconfiado, atendeu Daniel na porta. "O que você quer com a Jessica?" perguntou ela, cruzando os braços desconfiada. "Dona Cida, eu sou Daniel. As crianças dela estão no abrigo. Elas foram encontradas sozinhas na praça", respondeu, olhando nos olhos dela, deixando transparecer toda a angústia que carregava. Por um instante, a expressão dura de Dona Cida se desfez. Ela respirou fundo e balançou a cabeça, visivelmente incomodada. "Eu já imaginava que isso ia acontecer", disse, abrindo um pouco mais a porta e chamando Daniel para entrar. Dentro da pensão, o cheiro de café forte se misturava com o de pão amanhecido. A mobília era antiga, e as paredes estavam cobertas de fotos amareladas de gente que provavelmente já tinha passado por ali. Sentaram-se numa mesa simples. Dona Saida, após servir uma xícara de café, começou a contar. "Ela era uma mulher boa, moço. Chegou aqui com aqueles 3 anjinhos, pedindo um quarto. Disse que tinha vindo tentar a vida, que não tinha para onde ir." Ela respirou fundo. Mas a vida dela não foi fácil não. Tentou emprego no mercado, na padaria, nas fazendas aqui por perto. Ninguém quis dar chance. Disseram que com 3 filhos pequenos, ela ia falter, ia dar problema. E depois, Daniel insistiu, ansioso. Depois, ela começou a vender docinho na rua. Brigadeiro, beijinho. Mas dava mal para comer, moço. Aí, uns dias atrás, um sujeito estranho começou a rondar ela. Um tal de Maurício, rapaz encrenqueiro. Mexe com coisa errada. Disse que podia ajudar, mas, você sabe, ajuda que não presta. Daniel sentiu o estômago embrulhar. Ela aceitou? Dona Cida balançou a cabeça no comecinal. Mas no dia que sumiu, eu ouvi ela dizendo para alguém no telefone que não tinha escolha. Pegou a bolsa, saiu, apressada, e não voltou mais. Ela apertou o pano de prato nas mãos. "Eu devia ter feito algo, Daniel. Eu devia ter tentado impedir." Daniel segurou a mão dela, olhando nos olhos. "A senhora já está ajudando agora. Tudo isso é importante." Levantou-se, rapidamente, agradeceu e saiu da pensão com o coração disparado. Precisava encontrar esse tal de Maurício. Precisava saber se Jessica estava bem, ou se algo pior havia acontecido. No caminho, ligou novamente para Rodrigo. "Cara, a coisa é mais séria do que pensávamos", disse, explicando tudo. Rodrigo, do outro lado da linha, respondeu com voz tensa. "Eu conheço esse Maurício. Ele tem umas passagens pela polícia. Roubos, tráfico. Não é gente boa, mas se a Jessica se envolveu com ele foi por desespero." "Onde a gente acha esse cara?" perguntou Daniel, apertando o volante. "Tem um boteco na beira da estrada, perto da Ponte Velha. Dizem que ele vive por lá." "Mas Daniel, toma cuidado. Não é lugar para você ir sozinho." "Eu não vou sozinho", respondeu, determinado. "Eu vou com você." E assim, os dois combinaram de se encontrar. Enquanto isso, no abrigo, Emily segurava forte a mãozinha dos irmãos, olhando pela janela. Ela não dizia uma palavra, mas no fundo do coração, ela sentia que aquele cantor, aquele homem que parecia um anjo enviado, ia voltar, e ia trazer notícias da mãe deles. As horas pareciam não passar. Cada minuto era uma eternidade para aquelas crianças, mas no coração delas, começava a nascer algo que há muito tempo não existia. Esperança, do outro lado da cidade. Daniel e Rodrigo estacionaram o carro na frente do tal boteco. O lugar era sombrio, cheio de homens jogando sinuca, fumaça de cigarro no ar, e olhares desconfiados para qualquer um que parecesse estranho por ali. Daniel respirou fundo, fechou os olhos por um instante e disse baixinho para si mesmo: "Eu não vim até aqui para desistir." E então, empurrou a porta do boteco, pronto para descobrir a verdade. Custe o que custar, o cheiro forte de bebida, misturado com cigarro, impregnava o ar do boteco. As luzes fracas mal iluminavam as mesas, e o som da sinuca se misturava às risadas abafadas e conversas de tom duvidoso. Daniel entrou acompanhado de Rodrigo,
e imediatamente sentiu dezenas de olhares se voltarem para eles. Um homem alto, de barba mal feita e boné surrado, sentado no balcão, virou o copo de cachaça e encarou Daniel dos pés à cabeça. Isso aqui não é lugar para artista, resmungou, dando risada. Daniel não respondeu. Respirou fundo, tentando manter a calma, e foi direto até o balcão, onde o dono do boteco, um sujeito de meia idade, franzino e de olhar desconfiado, limpava um copo com um pano encardido. Eu tô procurando um Maurício, disse Daniel, com a voz firme. O silêncio se fez no ambiente. Até o som da sinuca pareceu parar. Todos se entreolharam, como se alguém tivesse dito uma palavra proibida. Dono do boteco largou o copo no balcão e cruzou os braços. Depende. Quem quer? Saber. Rodrigo se adiantou, puxando discretamente a carteira da polícia, deixando aparecer o distintivo, Polícia Civil. E esse aqui menos apontou para Daniel. Você conhece. E nós não estamos para brincadeira. Cadê o Maurício? O homem engoliu. Seco. Olhou para os lados e respondeu, abaixando a voz. Ele está lá nos fundos. Mesa do canto, perto do depósito. Daniel virou o olhar naquela direção e avistou um homem sentado sozinho, de costas, fumando, com o boné abaixado e um casaco velho. Ao se aproximar, sentiu o coração bater mais forte, mas manteve a postura firme. Maurício? Chamou Rodrigo. O homem se virou lentamente. Era exatamente como Dona Cida tinha descrito. Olhar frio, expressão cínica e um sorriso debochado no canto da boca. O que vocês querem comigo? Respondeu ele, jogando a bituca de cigarro no chão e esmagando com o pé. Daniel não perdeu tempo. Você conhece a Jessica, a mãe de 3 crianças. Ela sumiu depois de conversar com você. Onde ela está? Maurício se encostou na cadeira, cruzou os braços e riu. Então é por isso. Olha só, ele fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos de Daniel. Mulherzinha teimosa. Eu tentei ajudar sim, mas ela não quis o que eu ofereci. Rodrigo se aproximou, colocou as mãos na mesa, com o tom mais sério ainda. Escuta aqui, parceiro. Se você fez alguma coisa com ela, é melhor começar a falar. E falar agora por um instante. O olhar de Maurício endureceu. Ele olhou para os lados, certificando-se de que ninguém escutava, e então se abaixou levemente, sussurrando. Eu não. Sou idiota. Não faço nada com ninguém que não queira. Só ofereci um trabalho para ela. Vender umas paradinhas. Coisa simples. Mas ela se recusou. Disse que preferia morrer do que se meter com isso. E depois? Insistiu Daniel, apertando os punhos. Maurício respirou fundo, olhando com desdém. Na última vez que eu vi ela, estava chorando, desesperada. Disse que ia procurar uma mulher chamada Madalena. Fica lá no bairro Alto das Flores. Gente boa, mas mexe com umas coisas estranhas. Dizem que ajuda mulheres em situação difícil, mas nem sempre de forma certa. Daniel olhou para Rodrigo, que confirmou com a cabeça. Eu conheço esse lugar. Não é dos melhores, mas pode ser que ela tenha ido lá. Sem dizer mais nada, Daniel se levantou. Encarou Maurício com um olhar que misturava desprezo e pena. Se eu descobrir que você fez qualquer coisa, além do que está dizendo, você vai me ver? De novo! E saiu, sem esperar resposta. Do lado de fora, o sol já começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e roxo. Daniel respirou fundo, apertando os olhos, sentindo um nó na garganta. Aquela busca estava mexendo com ele de uma forma que não sabia explicar. Não era apenas sobre aquelas crianças, era sobre uma ferida aberta na sociedade, que ele, até então, só via pelas notícias. Agora estava ali, diante dos próprios olhos. Rodrigo colocou a mão no ombro dele. Bora, cara. Vamos até o Alto das Flores. A gente vai encontrar ela. Eu estou com você. E partiram. Enquanto isso, no abrigo, a pequena Emily se recusava a jantar. Olhava fixamente pela janela, segurando uma bonequinha velha que encontrara ali. Noah e Lily dormiam no colchão improvisado no canto do quarto. Mas ela só queria uma coisa: ver a porta se abrir e ouvir que a mãe estava voltando. E enquanto os passos de Daniel e Rodrigo avançavam pelas ruas escuras, rumo ao desconhecido, o destino já começava a escrever o próximo capítulo dessa história. Um capítulo onde a esperança mais uma vez seria colocada à prova. O bairro Alto das Flores não fazia jus ao nome. De flores ali só restavam algumas plantas secas nas calçadas mal cuidadas. As ruas eram estreitas, esburacadas, iluminadas por poucos postes com luzes fracas que tremeluziam como se fossem apagar a qualquer momento. Era um lugar esquecido pelo poder público, onde a esperança parecia resistir mais por teimosia do que por convicção. Daniel estacionou o carro em frente a uma casa de muro baixo, pintada com uma cor azul desbotada. No portão, uma placa de
Madeira improvisada com letras tortas dizia: Acolhimento Dona Madalena menos. Aqui ajudamos mulheres e crianças. Mas quem conhecia a região sabia que nem toda ajuda vinha de boas intenções. Rodrigo olhou para Daniel, respirou fundo e disse: Se ela estiver em algum lugar desse bairro, ou aqui. Eles bateram palmas. Após alguns segundos, uma mulher de aparência forte, cabelos grisalhos presos num coque apertado, abriu o portão. Seu olhar era duro, desconfiado, mas ao mesmo tempo, havia uma certa doçura escondida atrás da expressão. Cansada, pois não? Perguntou ela, cruzando os braços. Daniel se apresentou com educação, mantendo o tom respeitoso, mas determinado. Meu nome é Daniel. E esse é Rodrigo, da Polícia Civil. Estamos procurando uma mulher chamada Jessica, mãe de 3 crianças. Disseram que ela poderia ter vindo procurar ajuda aqui. Madalena estreitou os olhos, apertou os lábios e ficou em silêncio por alguns segundos que pareceram eternos. Então abriu o portão completamente. O interior da casa era simples. Mas havia colchões jogados pelo chão, brinquedos velhos em caixas de papelão, roupas estendidas em cordas improvisadas dentro da sala. No fundo, ouvia-se o choro de um bebê. Misturado ao barulho de panela no fogão, Madalena fez sinal para que eles sentassem numa mesa de madeira, antiga, cheia de marcas do tempo. A Jessica, sim, ela esteve aqui. Menos começou, olhando diretamente nos olhos de Daniel, chegou desesperada, sem chão. Disse que não tinha para onde ir, que estava sendo ameaçada por um homem chamado Maurício, que não queria envolver as crianças em confusão. Daniel apertou os punhos sobre a mesa. Ela deixou as crianças sozinhas na praça. Foram recolhidas pelo conselho tutelar. Elas estão bem, mas a voz dele falhou por um instante. Ela está onde? Madalena suspirou. Abaixando a cabeça, ela estava decidida a fazer qualquer coisa para proteger os filhos. Sei precisas. Iria trabalhar na roça, lavar chão, qualquer coisa. Mas naquele dia, ela respirou fundo, como se buscasse forças para continuar. Naquele dia, ela saiu daqui para procurar um tal de seu Zé da Serraria. Disseram que ele estava precisando de gente para ajudar no corte de madeira. Só que, fez uma pausa, visivelmente tensa. Tem 2 dias que ela não volta. E eu tô com medo, moço. Daniel sentiu um nó apertar seu peito. Rodrigo, de imediato, pegou o celular e começou a procurar informações. Tal de Zé da Serraria. Fica onde? Perguntou Daniel. Madalena apontou pela janela. É lá na estrada de terra, que vai pro Morro da Pedra Grande. Uns 5 quilômetros daqui. Mas, moço, lá é perigoso. Dizem que o lugar está cheio de gente que usam a serraria para coisas que não são só cortar madeira. Se é que me entende. Daniel levantou de imediato, com os olhos marejados. Eu vou lá, nem que eu vá sozinho. Rodrigo segurou ele pelo braço. Calma, Daniel. Se esse lugar é barra pesada, não podemos ir no peito. Eu vou chamar reforço. A gente faz isso direito. Daniel olhou para Rodrigo, com os olhos queimando de ansiedade, mas sabia que ele tinha razão. Ao mesmo tempo, imaginava o desespero daquelas crianças esperando por notícias, e o quanto a vida de Jessica podia estar por um fio. Enquanto Rodrigo fazia as ligações, Daniel caminhou até uma janela da casa, olhando lá fora, onde algumas crianças brincavam descalças na rua de terra, alheias ao perigo que cercava aquele lugar. Nesse momento, a voz doce e trêmula de uma senhora idosa, que até então estava sentada num canto da sala, chamou sua atenção. Moço, disse ela, segurando um terço nas mãos. Eu vi a Jessica. Vi ela indo para aquele lado, mas tinha 2 homens seguindo ela. Homens ruins. Seus olhos marejaram. Eu rezei tanto, mas nesse mundo, moço, parece que Deus às vezes demora. Daniel se abaixou, segurou com carinho as mãos da senhora e respondeu, com a voz embargada, mas cheia de esperança: Deus nunca demora, dona. Às vezes ele só está preparando o melhor caminho. Pouco tempo depois, uma viatura chegou. Rodrigo ajeitou o colete à prova de balas, olhou para Daniel e disse: Pronto, tá na hora, bora buscar ela. Daniel assentiu, apertando o próprio peito, como quem segura um grito de angústia. Sabia que não era só sobre encontrar Jessica, era sobre salvar vidas, restaurar uma família, e dar a 3 crianças uma chance de voltar a sorrir. Enquanto o carro seguia pela estrada de terra, levantando poeira sob o céu já tomado pela escuridão, Daniel fechou os olhos e fez uma oração silenciosa a Deus, que eu não tenha chegado tarde demais. E no fundo ele sabia. Aquela noite mudaria para sempre não só a vida daquelas crianças, mas a dele também.